E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver o pré-jogo, análise, debate e palpites para o jogo de logo mais Flamengo e São Paulo e Flamengo. Um debate aí que gerou controvérsias. Muita gente colocando o Flamengo como uma máquina que vai amassar o São Paulo, mas teve um que falou coisas verdadeiras e mostrou um outro lado da história que eu particularmente concordo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Créditos e direitos autorais eu estou deixando na descrição. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto para a gente fazer um apanhado, para me dar a minha análise, os meus comentários e você já comenta aí também o palpite pro jogo de logo mais, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O São Paulo vai ganhar o jogo. Calma. Quero ver se ele vai falar isso no palpite dele. Eu até entendo quando o Breler estava falando, eu até entendo, e é natural, a vida do Flamengo vai ser mais difícil do que no Campeonato Carioca, gente. O grande mérito no Mas Campeonato... o São Paulo tá jogando bola também? Então, aí é que tá. Ué. Eu não vejo o São Paulo hoje um time em condição de jogar, de acuar o Flamengo, de colocar o Flamengo nas cordas. De acuar não, mas de ser competitivo. Mas o São Paulo hoje é um time... Atlético Goianiense Mas tem você não jogado precisa melhor. acuar time nenhum para ganhar dele. Sim, mas eu acho que é uma diferença tão grande de potencial, de coisas que os dois times podem desenvolver. O trabalho do Carpini hoje se baseia em torcer pelos lampejos do Rames, o colocando durante o jogo. Você pode dizer, bom, tem o Caleri, tem o Luciano, mas o São Paulo hoje concatena o jogo todo, da defesa para o ataque, considerando tudo, de uma maneira muito abaixo da maneira que o Flamengo desenvolve o jogo. O Flamengo lá na frente tem muita qualidade. Eu posso errar redondamente. Lá atrás também. E você vai Lá no meio também. Também, você vai pedir um palpite, eu posso errar redondamente, mas eu serei enfático hoje no meu palpite. Opa! Criarei inimizades. Vem goleada, hein? Mas eu prevejo hoje um jogo muito complicado para o São Paulo. Pela amostragem recente dos dois times, mesmo considerando isso, que o Flamengo tem sido muito menos faceiro do que a sua torcida gostaria que fosse, o Flamengo ainda sobra em relação ao Flamengo, ao São Paulo. Atenção, você que nos acompanha no F360, porque o professor Celso Zelt daqui a pouco vai palpitar. E já deixou aqui nas entrelinhas. Vai palpitar goleada para o Flamengo. Breler vai palpitar no São Paulo. Temos divergência aqui. Eu cheguei a dizer isso, mas já que... Não? Ah, não, desculpa. Mas o professor... Você depende do que você chama de goleada. Já deu uma dica no meu palpite. Você falou que o Flamengo não tem sido tão faceiro como costuma ser, principalmente como foi durante o Campeonato Carioca. Torcida aqui, né? Mas para mim o grande ponto não tem sido tão equilibrado como o Tite se propõe a ser, ou como ele tentou moldar o time. Você acha que a amostragem é pequena? Não, pequena. E aí eu estou falando... 2 jogos, Estou falando de uma oscilação. E é normal, a gente citava aqui a oscilação do Fluminense, do ano passado para cá. Isso acontece com todos os times. Mas é algo para se identificar e tentar corrigir. O Flamengo, nos últimos jogos, tentou sentar em resultado, tentou administrar placar. E isso, sendo o Flamengo, com o potencial que tem, com poderio financeiro, um dos melhores elencos da América do Sul, é uma postura, uma atitude que o Tite não deve tomar ou precisa tentar corrigir. Oscilações têm altos e baixos, né? Mesmo na oscilação, você tem os altos, senão não seria oscilação. Hoje é uma noite com uma pinta de alto do Flamengo séria, viu? E... Mas por quê? Condições meteorológicas? Eugênio Leal O vento sul tá batendo aí, Pelo que traz umas nuvens. Pelo que um time tem e mostra e pelo que o outro não mostra. O problema também está muito no São Paulo. Eu percebo um ar misterioso e cético no amigo Eugênio Leal. Enquanto vocês falavam, eu também prestava atenção no Eugênio. Ele não está tão faceiro ou pensando numa vitória tão tranquila do Flamengo, não. Olha aí, olha para ele. Diga, Eugênio. Antes de dizer, quero deixar claro que eu não sou profeta, né? Não tenho a capacidade de prever o futuro, de antecipar resultados, Nem como o eu. Abel fica aqui querendo, fulaninho, vai apostar. Não. A aposta para mim, esse palpite... Palpite é uma tem brincadeira. peso algum. Não, toca aqui. Tem peso algum. Palpite é uma brincadeira nossa. Ontem eu acertei do Bahia e já errei outros 300. A gente não tem capacidade nós nos divertimos aqui, de a galera antever o que vai nos acontecer no xinga jogo. e nós estamos acostumados. Ninguém é adivinho aqui. Olhando para o jogo, eu não imagino essa tal superioridade do Flamengo tão gigantesca, não. Claro que o Flamengo é favorito para o jogo,
Flamengo tem mais time, o Flamengo joga em casa, diante da sua torcida, o Flamengo tem condições de vencer a partida contra o São Paulo, que vem tropicando aí, né? Vem com dificuldades. Agora, eu entendo que o jogo tenha outras situações para a gente analisar, para a gente avaliar. Começando pelo São Paulo. Esse São Paulo tem tido dificuldades recentes em jogos em que ele é obrigado a fazer isso que o professor falou aqui, acuar o adversário. Então, Fortaleza se trancou lá atrás, explorou contra-ataque contra o São Paulo, ganhou o jogo. O Cobressal ficou trancadinho lá atrás, acabou perdendo no final, mas segurou por muito tempo, teve dificuldade. São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, que também teve uma postura muito defensiva. Falta ao São Paulo, repertório... Não esqueça de falar do Tadieres. Tadieres foi um outro jogo, um monte de substituição no primeiro tempo. Depois o São Paulo conseguiu dar uma melhorada. Um terço do time quebrado. O time foi caindo, desmontando. Esse um terço quebrado continua fora. Mas ainda assim foi, para mim, um desempenho do São Paulo até mais interessante do que em alguns jogos que ele teve dificuldade em casa. Porque o jogo proposto hoje pelo Flamengo é diferente. O Flamengo não vai ser um time jogando no Maracanã que vai ficar trancadinho lá atrás para bloquear os espaços do São Paulo. Não. O Flamengo vai jogar. Ele tem por obrigação jogar. Isso é ruim para o São Paulo, não. O Flamengo jogar. Não acho que seja ruim, porque ele vai dar, pensando na capacidade ofensiva do São Paulo, ele vai dar espaços ao São Paulo que o time não tem encontrado nos jogos recentes, que tem gerado tanta crítica. O time do Tite... Vai dar espaço? Como deu espaço para o Atlético Goianiense, como deu espaço para o Milionários. O problema é que quando ele desce, ele pode ser avassalador. Sim, ele pode ser, mas ele também não tem sido. O Flamengo tem perdido muito gol. O Flamengo tem criado situações e não está conseguindo, a taxa de aproveitamento dele no ataque não é boa. Você viu que no treino tinha o gol e um golzinho? Olha aí, o Flamengo com o Palestino no primeiro tempo poderia ter feito 4-0, saiu 1-0. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, não. O Flamengo tem tido dificuldades em concretizar várias situações claras de gol que ele cria. Isso aconteceu mesmo em jogos de campeonato estadual contra times muito menores. E se repetiu em jogos recentes. E pode ser que hoje desencante, que a coisa flua. Mas ele tem sido uma constante. O Flamengo não está jogando no seu máximo. O Flamengo está jogando muitas vezes com o freio de mão puxado, às vezes com excesso de preciosismo quando chega na cara do gol e tal. E o São Paulo? O São Paulo luta, mas tem pouco repertório criativo contra equipes que se trancam atrás. Não vai ser o caso hoje. Vai ser um time que vai lutar, que assim como o Bahia fez ontem com o Fluminense, vai apostar muito na intensidade, na luta, na disputa por cada bola, que vai tentar aplicar velocidade contra o Flamengo, que às vezes tem dificuldade para lidar com isso. O Atlético Goianiense fez gol no Flamengo de transição, atacou... outra coisa, um dado muito interessante, o São Paulo teve, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o maior número de duelos aéreos vencidos, o maior percentual de duelos aéreos vencidos. Enquanto o Flamengo sofreu com isso contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense finalizou 45% das vezes que finalizou, foi por cima, foi pelo alto. Inclusive fez um gol assim. São Paulo e Fortaleza? São Paulo e Flamengo. No São Paulo e Fortaleza, o São Paulo ganhou 70 e poucos % dos duelos aéreos. Foi muito melhor nos duelos aéreos. Os números são importantes, mostram várias partes, enfim, de um jogo. Mas espera aí, foi 2-0 Fortaleza. Foi 2-0 Fortaleza no contra-ataque. Estou colocando a questão do duelo aéreo, que o Flamengo teve dificuldade em marcar o Atlético Goianiense nisso, e o São Paulo levou melhor, teve o maior percentual de duelos vencidos no alto na primeira rodada inteira. Então, é uma questão que o São Paulo pode trabalhar, sim, assim como a transição, saída em velocidade pro ataque, mais intensidade na marcação no meio de campo, jogar com muita força, com muita velocidade. Ele pode trazer um jogo para uma situação mais cômoda para ele, São Paulo. Não é absurdo pensar nisso. Mas o São Paulo tem jogado mal. Cada jogo tem uma proposta, cada jogo apresenta um desafio diferente. O desafio hoje do São Paulo é tentar controlar bem o ataque, poderoso ataque do Flamengo, e explorar espaços que, eventualmente, o Flamengo vai dar, como tem dado nesses últimos jogos, quando subiu o nível de exigência. Deu contra o Palestino, não vai dar contra o São Paulo? Eu entendo o raciocínio, mas eu acho que a qualidade do Flamengo vai se sobrepor aí. Se o Flamengo jogar
repetir a atuação que ele teve no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Fluminense, ele ganha não só do São Paulo, como de quase todo mundo. Isso. Só que ele só jogou assim naquele jogo, nessa temporada. Todos os outros têm sido o que o Brenner falou. Vamos administrar. Segundo tempo cai muito ritmo. Não, e o vai vendo aquele sono. O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu? O primeiro jogo contra o Nova Iguaçu também. O Flamengo poderia ter goleado. Fez 3-0. Aí, tá bom, vai lá. Mesmo lá fez 3-0, não tá bom? Tava bom. Mas é aquela preocupação que o Flamengo tem, entre os times. que é compreensível. É o Nova Iguaçu. É compreensível a preocupação do Flamengo em pensar a temporada como um todo. Então, ele vai para um jogo pensando no próximo. E ele está mais ou menos conseguindo administrar. Só que pode ser. Próximo é contra o Palmeiras, não é? Então. Aí faz 1-0 no primeiro tempo. No segundo, diminui o ritmo, baixa um pouco a velocidade. Esse tipo de postura é perigoso. É uma postura perigosa contra um time que está no desespero como o São Paulo. São Paulo precisa de um tiro certo para conseguir se recuperar. E você disse bem, ninguém aqui é adivinho, ninguém tem bola de cristal. Nosso sai do muro, nossos palpites é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E o senhor será cobrado daqui a pouco. Quero ver se vai falar vitória do São Paulo. O senhor e o Breno. Ele já te encomendou uma vitória do São Paulo e uma goleada para mim. Como é que é? Repete aqui para mim, Leão. Esse Abel, viu? É um pândego. Carpini? Números ou ele falando? Números do Carpini, então vamos lá na tela. Antes do sair do muro, estou ansioso por esse sair do muro, vai ser maravilhoso. Saiu dos trilhos. São Paulo até a conquista da Supercopa do Brasil e depois. Até a conquista eram 5 jogos. Mas só 2 com o Carpini, não é isso? Supercopa do Brasil foi que ele ganhou do Palmeiras. Ele só tinha esse... ele tinha esse jogo, tinha o jogo do Corinthians, mas tinha outros, né? Não, já tinha outros antes, é verdade. O do Carpini. Então, até a conquista, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Não tinha perdido nada. Aproveitamento maravilhoso, mais de 73%, média de gols boa e gols sofridos, nenhum gol sofrido. E tem aquele asterisco lá importante no rodapé. Quebrou o tabu na Neoquímica Arena e depois empatou, ganhou nos pênaltis, mas ganhou a Supercopa do poderoso Palmeiras. Justo. Depois disso, mudou tudo. Porque o aproveitamento, que era de 73%, foi para 44%. Ele não tinha perdido e ele começou a perder. E aí? 4-4-4. O que aconteceu? Aconteceu que eu acho que ele não era nem tão genial quanto falavam antes e nem o burro absoluto que a torcida acha que ele é agora. Acho que as coisas... Ele teve os problemas que a gente falou aqui. Eu acho que ele também trouxe muitos problemas para si, pela inexperiência, pelo momento da carreira dele. E essa situação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É que essa questão do mais à terra agora está pesando muito. E tem todas as fofocas que a gente falou aqui ontem, o Breler lembrou, o caso Rames, essa passagem do Carpini pelo São Paulo vai ficar marcada principalmente por isso. Muito barulho, né? Muito tumulto. Fora todos os problemas do São Paulo em campo, que a gente já falou aqui, o São Paulo está intranquilo. Está intranquilo por causa disso. Se a gente lembrar, eu não vejo que o Carpini, quando chegou no São Paulo, foi insensado esse patamar de um técnico genial. Aquela semana foi. Não, Aquela semana rolou, acho que até a Ana Maria Braga, não foi? Rolou coisa. Mas acho que ele não chegou a um patamar de, nossa, é um novo Guardiola do futebol brasileiro. Não a esse ponto. Mas o ponto do Carpini é, qual é a identidade de jogo dos trabalhos bem-sucedidos do Carpini? Eram times geralmente mais reativos, foi assim no Juventude, que ele sobe o time para a Série A, foi assim no Água Santa, que ele chega a uma final de Campeonato Paulista. Era assim no Guarani, em que ele fez um bom trabalho na Série B. Então, os trabalhos do Carpini em clubes mais humildes, mais modestos, eram de times muito competitivos, de times capazes de serem intensos o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, nunca tinham essa obrigação. Mas só podiam ser assim, né, Brilha? Pelo material que ele tinha. A esperança é que ele virasse a chave quando tivesse um São Paulo na mão. E assim, nem por isso, não eram times só ali que se retrancavam. Eram times que tinham um repertório, que conseguiam sair com a bola, mas naturalmente não eram times de muita posse de bola, não eram times dominantes, protagonistas. E no São Paulo, quando o São Paulo contrata um técnico como ele, você precisa também entender as características do treinador.
O treinador sempre jogou dessa forma, sempre valorizou isso. E internamente vai se fazer uma grita para colocar um jogador como o Rames, que naturalmente compromete esse estilo. E não estou falando que o único problema do trabalho do Carpini é o Rames, mas só para um contexto, para entender que às vezes o que o São Paulo esperava do Carpini é algo que ele ainda não ofereceu na carreira, que ele vai precisar ter mais repertório ou trabalhar em times que, mesmo mais modestos, vão exigir isso dele, um jogo um pouco mais elaborado, um pouco mais de posse. E hoje é o cenário em que o Carpini talvez possa ser Carpini de fato, que ele possa ser reativo com algum conforto, que ele possa tentar fazer o time ser competitivo, principalmente sem a bola. Então, nesse cenário, jogando fora de casa contra o Flamengo, que tende a ser o time protagonista, pode ser que o Carpini consiga a virada de chave que se espera, que é respeitar a identidade de jogo dele, os princípios, as ideias que o levaram até o São Paulo e, quem sabe, no São Paulo, ele consiga convencer a diretoria ou até mesmo o torcedor de que a filosofia dele, de que as ideias de futebol que ele tem podem ser aplicadas de uma maneira e o São Paulo pode ser competitivo assim. Eu vejo que o Carpini começou a se perder quando ele começa a trair essas convicções, em que o São Paulo deixa de ser intenso, em que o São Paulo, de certa forma, para jogar com a bola, perde segurança defensiva. Para encaixar o Rames, ele perde um jogador lá na frente para fazer recomposição. Então, quando o técnico traz suas próprias convicções, é o começo do fim. Então, o Carpini hoje, no Maracanã, ele tem condições de retomar muito do que o fez ser bem-sucedido como treinador. E eu acho que ele começa a se perder também, tem algumas partes que são erros dele, como qualquer técnico, mas ele começa a se perder quando ele fica um tempão sem o Caleri, aí tinha o André que estava chegando agora, sim, começa a fazer os seus golzinhos, que é o que se espera do André. Ele começa a se perder, o Carpini, quando ele perde o Lucas, quando ele perde o Rafinha, quando ele perde o Rato. Aí que técnico não vai se perder no São Paulo? Mas a pergunta lá era... Quando ele é quase que obrigado a colocar Rames Rodrigues. A pergunta lá era onde ele começou a se perder. Isso tem uma cronologia. Eu acho que ele começa a se perder antes mesmo da pressão pelo Rames, antes do jogo do Ituano? Do surto de contusões. Ali teve ele querendo jogar como um caranguejo num jogo em que o São Paulo não podia jogar daquele jeito. A torcida lembra disso. Foi a primeira vez. Então, como a pergunta era onde começou, imagino que seja em função do tempo, embora onde tenha a ver com lugar, não com tempo, mas enfim, está subentendido aí pela língua portuguesa moderna, né? Eu acho que chamar o professor Pascoal. O primeiro foi a falha dele, acho que foi uma coisa muito dele. Aquela era uma desclassificação, ia ser uma desclassificação autoral. Mas essa é a zona. Ficou mais para frente. Essa é a zona de conforto do Carpini, porque antes, quando no Juventude, no Água Santa, quando ele abria um gol de vantagem, ele podia administrar. Você acabou de falar o nome dos times que ele treinava. Não, total. E era o Ituano lá em Itu, pelo amor de Deus. O Ituano ganhou um jogo no campeonato do Corinthians. Até um profissional bem sucedido, que o cara faz isso a carreira inteira como técnico e dá certo. Até ele virar a chave, não é porque ele não sabe... Mas ele está aí para virar a chave. Não é porque ele não sabe a grandeza do São Paulo. É porque isso requer tempo, requer experiência, porque ele não estava pronto para esse desafio. Virar a chave. Eu vou ser o chato repetitivo, Abel. Não, mas você tem que ser. Ele precisava ter ganho mais experiência, mais rodagem, passado por outros clubes, por outros desafios, para poder adicionar a bagagem dele, ao baú que ele carrega consigo de ideias, de jogadas, o seu livro de jogadas, playbook. Ele tinha que ter rodado mais para chegar no São Paulo, gente. Eu estou batendo nessa tecla desde que ele foi anunciado. E fui um dos poucos que fiquei aqui batendo contra quando, naquela semana, exaltaram-no como se fosse o novo Tele Santana. Calma, que não é por aí. Mas eu não acho que ele chegou a ser exaltado a esse ponto. Foi exaltado, carpinismo, estou carpinizado, os torcedores falavam. Isso é natural, gente, calma. Aí fui xingado, bateram de todo jeito. Ele não estava pronto para ser técnico do São Paulo. Os desafios são muito grandes. As exigências são diferentes daquelas que ele teve antes. Ele precisava ter passado por outros clubes, crescido na carreira para chegar no topo no São Paulo, que é gigante e que exige o máximo dos técnicos.
Ele não está pronto ainda para isso. Por isso ele se perde, por isso ele toma caminhos errados. Às vezes acerta, às vezes pode errar. Acho que hoje ele pode fazer um bom jogo no Maracanã, mas o São Paulo exige outro tipo de coisa. Como você disse, um histórico, uma ideia de jogo, um conceito de futebol, uma filosofia que traga algo diferente do que ele fazia no Água Santa e no Juventude. Temos as prováveis escalações de Flamengo e São Paulo, para a gente continuar aqui a nossa análise, começando com o time da casa. Com o Flamengo, só vou citar 2 hoje. O Flamengo de tanta gente, de Rondinelli, o deus da raça, e de Leandro, um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Ao Leandro Moura, Figueiredo Júnior, Adílio Andrade Zico, Tita Nunes Zico. Ou exagerei que o Leandro é um dos maiores laterais direitos da história do futebol? Na final da Libertadores de 2019, eu tive a oportunidade de fazer a transmissão que foi para os cinemas de todo o Brasil, com o nosso amigo Silva Júnior narrando e com o Rondinelli como convidado especial. Maravilhoso. O Silva Júnior não conseguiu narrar o gol da virada, porque o Rondinelli deu um pulo, arrancou o cabo do microfone. De tanta vibração naquela hora. Em pulo, o Rondinelli é especialista. Exatamente. 78 Grande Rondinelli, gente muito boa. Do técnico Tite, com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Varela estava fora no último jogo, tanto que o Ayrton Lucas jogou... Ele teve um quadro viral, né? Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Ainda com Bruno Henrique entrando durante o jogo, deixando a marca de artilheiro. Tricolor do Morumbi também só vou falar 2 hoje. Pita, o São Paulo de Pita. E o São Paulo de Pedro Rocha. E basta. E já que eu falei aquele lá, Valdipério, Getúlio, Oscar, Dário Pereira e Marinho, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Esses 2 times, o Flamengo era campeão do mundo de 81, o São Paulo era a máquina, bipaulista de 80 e 81. Eles abriram a temporada de 82 com 2 jogos. 3-2 Flamengo de virada em São Paulo, 4-3 Flamengo no Rio. É mole? Então eu falei que ia falar 2 nomes, mas você falou um nome maravilhoso, eu vou repetir. O São Paulo que vai ao Maracanã hoje é o São Paulo de Serginho Chulapa, de Sérgio Bernardino, da camisa verde e branco, o maior artilheiro da história do tricolor do Morumbi, Serginho Chulapa. Hoje, o São Paulo com Thiago Carpini, não sei por quanto tempo. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arbolenda, Diego Costa e Wellington. Pablo Maia, Seleção Brasileira, Alisson, Luciano. Luciano gosta de jogo grande, hein? Gosta. Ele gosta de meter gol nesses jogos, gosta de provocar adversário. Galopo tem sido muito pedido pela torcida tricolor. Ou Michel Araújo. Ferreirinha. Vou mudar meu palpite, hein? Ferreirinha vai jogar? E o Calerão? Caleri sempre tem gol. Meu Deus, meu palpite tá mudando, hein? Depois dessas falas do Breiler, fala do Eugênio, Caleri escalado, professor lembrando o Serginho Chulapa. Vamos lá com o nosso Sai do Muro de hoje. Complicaram no meu palpite. Ué, saiu do mureteiro do Pratos pra você hoje? Eu tô sentado no lugar dele. Né? Deve ser por isso. Gostei dessa, hein? Empate, vale? Você incorporou o Pratos mesmo, né? Pratos aí. Incorporou o Pratos, sensacional. Eu acho que Eugênio Leal e Breiler tem que ficar para os 2 últimos, né? Porque a narrativa deles é de uma vitória avassaladora do tricolor, de tanta gente. Eles não falaram isso. Calma. Vamos começar com o professor Celso Dario Unzelt. Você me cobrou uma goleada. Você falou assim, essa palpite vai ser goleada. Não cobrei, tô brincando. Para você, assim, pro teu padrão, 3-0 é goleada? 3-0, não é aquela goleada, mas é uma goleada. Mas eu esperava mais, hein, prof? Você prometeu. Não, 3-0. Pressiona mesmo. 3-0. Acho que o Flamengo faz 3-0 no São Paulo hoje. Caleri vai jogar, Ferreirinha vai jogar. Não vai ter um golzinho do tricolor? Acho que não. 3-0 para o Flamengo é o palpite do professor Celso Unzelt. Caleri vai jogar, né? Vai. Luciano? Mas tem que tocar nele. Luciano, Ferreirinha vão jogar. Vão. Tricolor mordendo, Carpini e Rames hoje não joga. Galopo não sei se vai jogar, a gente viu aí. Vai ter gol do Tricolor, então o meu palpite é 3-1 para o Flamengo. Certo? Tá bom. Quase que deu o meu, deu um gol pro São Paulo, tá certo. Vamos agora com Breiler, que enfatizou
as qualidades e as possibilidades. Tricolor. Quero mandar um abraço para um amigo que está nos assistindo, Rodrigo Bueno, Bubu. Mandou mensagem, ele está desde o começo, viu, com a gente. É que eu vi depois, mas ele mandou, não são 15, são 14 títulos do Real Madrid. Rodrigo Van Bueno. E falou que não vê todas essas possibilidades para o São Paulo. Palpite do Bubu. 2-0 Flamengo. Bubu, que é a estrela do F90. Ao lado de William Tavares. Esse palpite do Bubu aí, a gente sabe quais são as intenções. Eu não sei. Não, ele falou, eu confio nele. Qual o seu palpite? Eu vou cobrar um de você também. Pelo menos um gol para o São Paulo. Não. Mesmo? Você cornetou a defesa do Flamengo, vai ter que ter gol do São Paulo. Prof, você mesmo disse, aqui não precisa de coerência. Não precisa de coerência? Não, a gente comenta uma coisa, palpite é outra. Palpite não é ciência. Tem que explicar, então. Palpite é palpite. Então vai lá. Mas eu peço desculpas, porque muitos torcedores tricolores vão ficar bravos com o meu palpite. Tem que pedir desculpa, não. Não, vão ficar bravos com o meu palpite, porque tem muito torcedor do São Paulo que deseja um tropeço hoje para cair o Carpini. Mas vejo que o São Paulo tem condição de fazer um jogo competitivo, não pode empate, então vai 1-0 São Paulo. Você foi coerente com o seu discurso. Não era para ser coerente. Então deixa eu mudar. Você foi coerente, não. Você enfatizou, você elogiou, você falou dos defeitos do Flamengo e você apostou no São Paulo. E falou quero ver o gênio. Bom, estou honrando o meu histórico nos palpites de apostar no azarão. Então vamos lá, Eugênio Leal. Será que ele vai se contradizer? Abel, uma das artes mais importantes da vida é a arte da interpretação, saber decodificar o que está sendo colocado aqui. O senhor está insinuando que eu interpretei errado a sua fala? Você está, de repente, deturpando um pouco. O diagnóstico do Abel matou o seu palpite. Eu falei que o Flamengo é melhor. Só um momento. Professor, o que você entendeu da explanação dele? Ele acho que você está um pouco empolgadinho. Eu? Não, mas o que você entendeu quando ele falou sobre o jogo? Não, eu entendi que o São Paulo, eu espero um palpite pró-São Paulo. Pelo menos um empate. Eu não entendi igual. Um empate não pode. Então, o empate não é permitido. Eu falei aqui que o Flamengo é melhor time, que o Flamengo, se jogar tudo que sabe, vai ganhar não só do São Paulo, como de qualquer um. O Flamengo joga ao lado da sua torcida, em casa. É favorito. O Flamengo é favorito para o jogo. Agora, o meu discurso todo foi no sentido de diminuir essa empolgação de alguns achando que o São Paulo está por baixo e que o Flamengo vai atropelar o São Paulo. Não. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, que o São Paulo tem chance de complicar o Flamengo. Mas você o Flamengo conseguiu, sempre... Você conseguiu o seu objetivo, porque eu ia palpitar uma goleada para o Flamengo, mas depois de ouvir você, que eu respeito muito, eu mudei para 3-1. Então, meu palpite é 2-1 Flamengo. Não é permitido o empate. Acho que o Flamengo tem favoritismo no jogo, então é 2-1 Flamengo. Como assim? 2-1 Flamengo? Acabei de falar que o Flamengo é um time melhor, que o Flamengo joga em casa, que se jogar tudo o que sabe, ganha não só do São Paulo, como... Já comenta aí, pra você, qual o palpite pro jogo de logo mais? Você acha que o Flamengo realmente é essa máquina que vai amassar o tricolor? Ou vocês, assim como eu e assim como o jovem comentarista aí, Breler Pires, falou que o Flamengo tá tendo dificuldades, e eu concordo. Eu assisti Flamengo e Atlético Goianiense, pra quem não sabe, sou de Goiás, eu assisti o jogo Flamengo e Atlético Goianiense, e foi um assalto. O Flamengo foi muito beneficiado pela arbitragem, uma expulsão bem mais ou menos, um pênalti, mas muito mandrake, faltas invertidas. O Flamengo não jogou nada, não criou, colocou uma bola na trave ali no abafa e fez um golaço de falta com o De La Cruz, mas o Flamengo é um time que deixa espaços, o Flamengo é um time que na bola aérea é muito frágil, mas muito frágil mesmo. Uma pena nós não termos nem o Rato, nem o Rames para as bolas paradas, porque realmente o sistema defensivo do Flamengo, a gente vê um debate muito grande sobre o Rames não marca, o Rames não volta, o Rames isso, mas se nós formos analisar o time do Flamengo, não é que o Flamengo tem um time que todo mundo marca. Pedro não marca, Cebolinha não marca, né? O De La Cruz, ele é muito intenso. O De La Cruz é como se fosse o Alisson. Olha o que eu vou falar. Em questão de marcação, o De La Cruz é como se fosse o Alisson. Ele corre, ele cerca, mas ele não é um Pablo Maia. Ele não é o cara que vai dar bote e desarmar.
Então, o São Paulo, em questão de marcação, talvez seja até superior ao Flamengo. Mas a gente não vê isso, a gente vê só o Flamengo, que é um time muito rápido, muito talentoso. Eu concordo. O Arrascaeta marca? O Arrascaeta não é um marcador. A gente tem que saber diferenciar recomposição de marcação. O time do Flamengo recompõe? O time do Flamengo recompõe. Mas o Arrascaeta não é cara de fazer desarme. O De La Cruz não é cara de fazer desarme. A gente tem lá o Pulgar, sim, que já desmarca mais, como se fosse o Pablo Maia ali, o Gerson e tal, que também marca bastante. Mas vai ser um jogo em que o São Paulo pode encontrar espaços. Uma pena a gente não ter o Lucas para aproveitar esses espaços. Eu não vejo o Flamengo com essa superioridade toda pelos últimos jogos do Flamengo, pelo que o Flamengo vem apresentando. O Flamengo tem qualidade e essas qualidades se sobressaem, sim, essas qualidades se sobressaem. Mas num jogo contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe bem abaixo em todos os aspectos, o Flamengo foi muito mal. Essas qualidades não sobressaíram. O Flamengo não foi um time que envolveu o Atlético Goianiense, muito pelo contrário. O Atlético Goianiense teve muitos momentos que ficou com a bola, que impôs dificuldades ao Flamengo. O São Paulo vai fazer isso? Não sei, porque o São Paulo vive num momento ruim, mas eu até falo para vocês, se o São Paulo tivesse num momento assim, no mínimo estável, São Paulo tivesse num momento estável, o São Paulo para mim era favorito para ganhar do Flamengo lá. A questão é que o São Paulo não vive um momento estável. E o Flamengo, apesar de estar... A grande diferença do São Paulo pro Flamengo hoje não é nem nível de atuação, é resultado. O Flamengo, até quando joga mal, consegue vencer os seus jogos. O São Paulo não. O São Paulo joga mal e perde. O São Paulo joga mal e perde. O Flamengo joga mal e ganha. Joga mal e empata. Essa é a principal questão. O Tite, ele não está fazendo um trabalho encantador no Flamengo. Ele não está revolucionando o futebol. Ele não está fazendo nem perto do que o Jorge Jesus fez. Ele não está fazendo nem perto do que o Diniz fez com o Fluminense. Não, o trabalho do Tite no Flamengo está sendo ok. Está sendo beleza. O Flamengo não é essa máquina. Vai passar por cima do São Paulo. O Flamengo, eu não tô falando que o Flamengo não vai ganhar do São Paulo ou não pode ganhar. Pode. O Flamengo pode meter 2-1 no São Paulo, pode fazer 2-0. Pode, mas eu não acho que o Flamengo vai amassar o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time sim, mentalmente frágil. Eu acho que se o São Paulo toma um gol do Flamengo, é um time que eu acho que não tem forças para reagir. Mas acho que se o São Paulo segurar o jogo, ficar centrado, vai lá e faz um gol, o São Paulo cresce. E o Flamengo é um time, cara, o Flamengo não é a equipe envolvente que foi no passado. O Flamengo não é essa máquina de triturar adversários. Não. O Flamengo deixa espaços, o Flamengo é frágil na bola aérea. O Flamengo é um time que depende muito do Arrascaeta e do De La Cruz. Então, é um time que tem um elenco melhor? Vai sair o Cebolinha, vai entrar o Bruno Henrique e tal. Tem mais opções, mas no 11 contra 11 ali, o São Paulo tem tudo para fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo. É ruim? Por quê? Porque eu particularmente queria que o Carpini fosse demitido. Mas eu também não quero perder Eu particularmente prefiro que o São Paulo perca o Atlético Goianiense e o Carpini seja demitido, que o São Paulo perda pro Flamengo. Até porque os últimos jogos, mesmo o São Paulo em baixa, mesmo quando toda a mídia tá colocando Flamengo isso, Flamengo aquilo, o São Paulo consegue se impor, o São Paulo consegue fazer jogos de igual para igual com o Flamengo. Independente do técnico, independente da fase. Sempre foi assim e sempre vai ser. Hoje eu vejo muita gente colocando o Flamengo como favorito e realmente o Flamengo é favorito contra o São Paulo. Mas eu não vejo o Flamengo amassando o São Paulo, enfiando 3-4. Não vejo. Não vejo o Flamengo fazendo isso. Por quê? Muito porque o time do São Paulo, geralmente no primeiro tempo, o time do São Paulo quando se sente acuado é um time que é mais duro. Não é aquele time molenga. É o São Paulo quando se sente acuado, quando tá todo mundo não botando o fé do São Paulo. O São Paulo é um time mais duro. E o Flamengo, cara, ele não vem fazendo esse futebol que possa me mostrar, ou mostrar para muitas pessoas que estão vendo o Flamengo jogar, que o Flamengo vai amassar o São Paulo. O Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito. Mas se o São Paulo for lá e ganhar de 1-0, ganhar de 2-1, o jogo for 2-2, não é pra... Nossa, olha o que o São Paulo fez contra o todo-poderoso Flamengo. Não, o Flamengo não vive uma grande fase para
detonar o São Paulo, ou detonar o Atlético Goianiense, ou detonar qualquer adversário. O Tite tem que trabalhar mais o Flamengo, tem que melhorar mais o Flamengo, e o São Paulo tem que evoluir. Não vai ser com o Carpini, provavelmente vai ser demitido. Mas eu não vejo, pra mim, eu acho até que dá um empate hoje, 1-1, 2-2, eu acho até que esse vai ser o resultado de hoje. Beleza? Mas, enfim, deixa aí a sua opinião, o seu comentário, quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!